Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez nos nossos encontros semanais para trocarmos informação, discutirmos sobre a matéria e darmos continuidade aos nossos estudos. Então hoje eu postarei pela segunda vez a nossa aula de biomecânica e cinesiologia com o tema Princípios da Biomecânica Muscular. E eu espero que todos tenham assistido a aula anterior. Lembrando que a participação de vocês é fundamental no grupo do WhatsApp para que isso seja registrado como presença e esse registro será cobrado. Eu já disse para vocês que eu terei que enviar para a coordenadora Cristiane Brumini as nossas conversas no WhatsApp. Então eu espero que no mínimo vocês entrem e afirmem, confirmem que vocês assistiram a aula e que vocês leram os artigos, executaram a tarefa que eu solicitei, caso eu tenha solicitado. Isso vai depender de aula para aula, de disciplina para disciplina. Mas é importante que vocês entrem e falem, professor, assisti a aula, estou com dúvidas ou não estou com dúvidas. Confirme isso, por favor, no grupo do WhatsApp. Bom, dando continuidade então à nossa aula, nós falaremos hoje sobre aspectos musculares e a relevância disso para nós é gigantesca, porque como fisioterapeutas e preocupados com a funcionalidade dos nossos pacientes, é sempre importante ter em mente que o músculo é o motor do ser humano. É como se nós tivéssemos um carro e esse carro tivesse de tudo que há de mais moderno e sofisticado, do banco ao som, a mídia, os recursos audiovisuais, farol, sistemas de segurança, etc. Mas se esse carro não tiver motor, ele não cumpre a função básica dele, que é o transporte, que é o deslocamento. Então, dentro do veículo existem recursos que são a essência do próprio objeto, a essência do veículo nesse exemplo, e no caso do ser humano é fundamental que a gente tenha capacidade de locomoção ou capacidade de deslocamento, e isso ocorre por meio da ação muscular. E mesmo quando a gente perde em parte essa ação muscular, nós utilizaremos de outros recursos também com a ação muscular para que ocorra um movimento. O exemplo é o cadeirante, que passa a ter o seu deslocamento por meio do trabalho de membro superior para compensar a ausência dos movimentos de membros inferiores. Bom, além disso, dessa colocação básica relacionada ao movimento, no reino animal, a ação muscular é de extrema importância porque ela está relacionada à própria sobrevivência do ser vivo. Uma vez que o ser vivo, para obter o alimento, ele necessita de um deslocamento, ele necessita de um movimento, e ele também necessita dessa capacidade de movimentação para culminar o ato sexual, que é fundamental para a reprodução das diferentes espécies. Então, tanto todo o mecanismo de reprodução, do seu início ao fim, e a necessidade da busca por alimentos são dependentes dessa capacidade de deslocamento, que é também consequência da capacidade de ação muscular que nós e outros animais temos. Na espécie humana, nós temos aproximadamente 640 músculos. O aproximadamente reside no fato de que existe uma certa variação anatômica. Alguns indivíduos possuem um músculo a mais que outro, ou uma inserção a mais, uma origem a mais, um ventre muscular a mais, e isso dá uma certa variação. Eu vou pedir uma licença para vocês só para verificar se o celular está gravando a aula direitinho. Muito bem, podemos dar continuidade à nossa aula.
E esses 640 músculos correspondem a 40% do peso corpóreo, isso é extremamente relevante, quase a metade do nosso peso corpóreo é constituído de músculos, a gente já começa a perceber a importância disso. E é claro que esse percentual vai variar de indivíduo para indivíduo, indivíduos que têm mais músculo ou menos músculo, mais gordura, menos gordura. E destes 640 músculos, 500 deles são músculos voluntários. Olha como a nossa capacidade de controle motor e, consequentemente, de variação de movimento é muito rica. Esse aqui é o Hércules, que foi esculpido em mármore pelo grego Lísipos. O Lísipos ele viveu mais ou menos 400 anos antes de Cristo, no fim do apogeu das artes gregas. Apogeu que eu me refiro é a fase ou as fases das artes gregas que estavam fortemente vinculadas, relacionadas à busca pela perfeição, à busca pela exatidão. Então essa peça em mármore, ela é na verdade branca, não é assim colorida, mas ela respeita as características anatômicas de um indivíduo, assim como o sentido das fibras musculares. Então esse artista ele teve toda essa preocupação em, ao esculpir esta pedra de mármore, respeitar as características anatômicas do ser humano. É uma obra, sem dúvida nenhuma, incrível e a qual uma fase das artes gregas que eu gosto muito, que é essa exatidão, essa fidelidade com o real, com o verdadeiro. Muito bem, mas a parte de artes é muito pessoal, né? Cada um tem o seu gosto e a sua justificativa. Muito bem. O tecido muscular é caracterizado pela presença de excitabilidade e contração. Vamos entender esses dois termos. Excitabilidade é a capacidade que um tecido tem de responder a um estímulo. Então, diversos tecidos no nosso corpo são excitáveis. Quando eles recebem um determinado estímulo, eles respondem de alguma forma. Então, a nossa pele, por exemplo, ela, motoramente falando, ela não é um tecido excitável, porque ela não vai gerar nenhuma resposta frente, por exemplo, a um aumento de temperatura. Então a relação é mais ou menos essa, uma glândula hormonal, ela é um tecido excitável, porque ao receber um determinado estímulo, ela vai responder de alguma forma. De que forma? Produzindo o hormônio que cabe a ela. No caso do músculo, o músculo quando excitado, a resposta dele é uma contração. Então, excitabilidade é a capacidade de responder a um estímulo nervoso. Muitos e diferentes tecidos do nosso corpo têm essa capacidade. E no caso do músculo, como que ele responde quando excitado? Com a capacidade de se encurtar segundo alguns estímulos. Então, lembrar o seguinte também, que é de extrema importância. Músculos trabalham de que forma? Trabalham encurtando, contraindo, aproximando origem de inserção. É assim que um músculo trabalha. O encurtamento das fibras musculares por meio da interação entre os filamentos de actina e miosina. E aí é um detalhe mais a fundo de como ocorre essa contração muscular, algo que nós vamos abordar mais à frente. Não na aula de hoje, mas numa outra aula. A gente hoje vai abordar os aspectos mais macroscópicos do músculo e não tanto microscópicos do músculo. Vamos acompanhar esse texto, que ele é fundamental para a aula de hoje. O movimento é uma característica fundamental dos seres vivos, como já discutimos, realizado pela contração dos músculos que agem sobre um sistema de alavancas e polias. Alavancas e polias nós já discutimos nas aulas passadas, formados por tendões e ligamentos. Então, o que é formado por tendões e ligamentos? Os músculos, em sua parte, existe uma parte que é tendínea, e as alavancas e polias, ou alavancas e articulações, que também são constituídas de ligamentos para que essas articulações se mantenham unidas. O indivíduo sadio apresenta notável capacidade de desenvolver intensidade exata de contração muscular para realizar uma infinidade de tarefas motoras. Vamos colocar isso de uma outra forma? Vamos pensar no indivíduo que tem uma sequela motora importante, uma lesão neuromotora importante, em que ele ainda tem movimento, mas ele é incapaz de executar esse movimento com a velocidade, com a amplitude
e com a força adequada para aquele movimento. Essa situação ou esse cenário prejudica em muito a funcionalidade desse indivíduo. Ele não consegue, por exemplo, pegar a comida com um talher e levar essa comida até a boca. Crianças, por exemplo, com paralisia cerebral apresentam muito rotineiramente esse tipo de comprometimento, uma incapacidade de quantificar a força, a velocidade, a amplitude de um movimento. Então, força, velocidade, amplitude e tempo de contração são fundamentais para que o indivíduo tenha uma boa qualidade de vida. Desta forma, diversas estruturas atuam de forma organizada para fornecer informações precisas e imediatas sobre o status de cada parte do corpo e o estado do ambiente, da parte externa a este indivíduo, que são as nossas aferências que nós discutimos na aula passada, os receptores articulares e musculares que vão informar qual a posição desse segmento corpóreo, desse membro superior ou inferior, dessa articulação, a posição deles no espaço e a distância dos objetos ou de algo de meu interesse para que eu possa executar o movimento da forma mais precisa possível. Essas informações são usadas pelo sistema nervoso central em combinação com informações armazenadas, adquiridas previamente, que é o seu aprendizado, é o saber andar de bicicleta, é o saber fazer um gesto esportivo, é o saber andar, por exemplo, para iniciar as contrações musculares que devem produzir os movimentos desejados. Aí já é a eferência, sempre fazer aquela associação que eu ensinei para vocês. Eferência é quem efetua alguma coisa. A aferência traz a informação, a eferência é uma opção, eu posso ou não executar esse movimento em certas situações, e existem as eferências que são autônomas, que são os reflexos, por exemplo, onde o músculo vai se contrair para defender o indivíduo ou proteger o indivíduo de alguma lesão mais grave. Os músculos podem ser divididos em duas categorias principais, músculo liso e músculo estriado. E o músculo estriado, ele pode ser subdividido em músculo estriado cardíaco e músculo estriado esquelético. Deixa só eu pegar aqui o nosso instrumento do saber, a nossa antena, que é fundamental para localizar as informações. Muito bem. Ok. Vamos falar então. De quem que nós falaremos nessa aula? Falaremos do músculo estriado esquelético, que é o tema dentro aí da cinesiologia e da biomecânica. Nós vamos fazer uma revisão, ou talvez algumas informações sejam novas, com relação à morfologia, o estudo da forma do músculo, e o estudo da forma do músculo ele pode ser subdividido em situação, forma, origem, inserção, ventre muscular e ação. Situação é a posição onde esse músculo se encontra com relação aos tecidos cutâneos, com relação à derme e à epiderme. Então nós temos os músculos que são denominados como superficiais ou cutâneos, porque eles se localizam logo abaixo da pele e apresentam uma característica extremamente importante, que é o que os define. Eles têm pelo menos a origem ou a inserção, então um dos dois, a origem ou a inserção, fixados à pele e não aos ossos, como normalmente a gente observa nos músculos. Então são músculos que vão movimentar a pele de acordo com as necessidades. Os principais exemplos, não é um só, são inúmeros, são os músculos da face, das expressões faciais, como o risório, por exemplo, que levanta o canto da boca. Então é um músculo que tem a sua origem próxima ao zigomático e se insere aqui no canto da boca para erguer o canto da boca quando nós sorrimos. Temos esses músculos também no pescoço e na mão, que vão tracionar a pele da mão para facilitar o movimento, para que não ocorra um pinçamento, uma dobra da pele numa situação, por exemplo, de fechar a mão, de flexionar os dedos. Então é importante tracionar os tecidos para que o movimento não cause nenhum problema. E os músculos profundos ou subaponeuróticos, aqueles que estão abaixo da pele,
das três camadas da pele, epiderme, derme e subcutâneo, eles não apresentam inserções na camada profunda da derme e se inserem e têm a sua origem e também a sua inserção nos ossos. Então, tanto origem quanto inserção. No de cima, nos cutâneos, eu tenho ou a origem ou a inserção fixados na pele. E aí a maioria, a esmagadora maioria dos músculos com os quais a gente está acostumado a falar, a trabalhar. Ok? Com relação à forma, os músculos podem ser divididos em longos, como o bíceps braquial, onde o seu comprimento é maior que a sua largura. Os curtos, como muitos músculos da mão, onde eles têm basicamente comprimento e largura iguais. Os largos, encontrados na parede das grandes cavidades torácicas, o grande exemplo é o diafragma, um músculo chato e bastante largo. Músculos fusiformes, que tem esse formato que começa estreito, depois ele se alarga e volta a ficar estreito novamente. O bíceps também é um exemplo desse tipo de músculo, assim como o quadríceps. Músculos planos, como o reto do abdômen. Músculos orbiculares, o principal exemplo é o orbicular dos olhos. Músculo em leque ou em delta, onde ele tem uma parte mais larga e ele vai se fechando como um triângulo ou como uma figura denominada delta. Por isso que o deltoide se chama deltoide, porque ele tem um formato de um delta, um formato de um triângulo. Ele é largo aqui em cima e ele vai se estreitando até se inserir na face lateral do terço proximal aqui do úmero. E músculos esfincterianos, que também são inúmeros no nosso corpo, que tem essa disposição de controlar a passagem de líquidos ou de sólidos no nosso organismo. A divisão dos músculos com relação à sua origem, que aí está vinculado ao número de tendões que ele apresenta. Então, o bíceps ele tem duas origens, uma aqui no processo coracoide da escápula e o outro no tubérculo supraglenoidal também da escápula. Então, são dois tendões de origem. O tríceps, que tem três origens, uma delas no tubérculo infraglenoidal da escápula e os outros dois na face posterior e lateral do terço proximal do úmero. O quadríceps, que tem quatro origens, três delas na crista intertroncantérica, a crista intertroncantérica, entre o trocânter maior e o trocânter menor, e um quarto, que é o reto femoral, que se insere aqui no quadril, dando a esse músculo uma característica a mais, que é a capacidade dele ser tanto flexor do quadril quanto extensor do joelho, enquanto que os outros três músculos do quadríceps, o vasto lateral, o vasto intermédio e o vasto medial, são apenas extensores do joelho, porque eles não ultrapassam essa articulação coxo-femoral, logo eles não alteram a angulação da articulação coxo-femoral, diferentemente do reto femoral. Mas tudo um único grande grupo muscular denominado como quadríceps, e enfatizando, estávamos denominando esses músculos com base na sua origem. E com relação à sua inserção, um músculo pode ser unitendíneo, então o quadríceps ele tem quatro origens, porém ele tem um único tendão, que é o tendão suprapatelar, que na verdade o tendão suprapatelar e o infrapatelar são um único tendão, porque dentro desse tendão nós temos um osso que é a patela, e só recapitulando, um osso inserido dentro de um tendão é denominado como um osso sesamoide. Então a patela é um osso sesamoide, e esse tendão que tem uma porção suprapatelar, ele se projeta, ele continua envolvendo agora a patela, se fundindo de novo logo abaixo da patela e se inserindo na tuberosidade anterior da tíbia. Ele é, na verdade, um único tendão, mas anatomicamente a gente dividiu em tendão suprapatelar e tendão infrapatelar. Um músculo que é bitendíneo ou bicaudado, tanto faz o nome de cauda,
que também é o bíceps. Então o bíceps ele tem duas origens e duas inserções, uma no rádio e outra na una, perdão, e um músculo policaudado como um extensor longo dos dedos da mão e do pé, que é um músculo que tem a princípio um único tendão, mas depois esse tendão se divide em 4 outros tendões, se inserindo aí nos extensores do segundo ao quinto dedo do pé. O hálux ele tem um tendão de extensão e flexão exclusivo, que não é consequentemente policaudado. E com relação ao ventre muscular, um músculo pode ser monogástrico, porque o ventre muscular também pode ser denominado como gastro. Então, o monogástrico, o bíceps braquial e a esmagadora maioria dos nossos músculos, eles são monogástricos. Ou digástrico, que possui 2 ventres musculares, e nós só temos um músculo com essa característica, que, coincidentemente ou não, ele se chama digástrico, se localiza aqui logo abaixo da mandíbula. E um músculo poligástrico, ou seja, ele possui muitos ventres musculares, que é o reto do abdômen. E o que vai dar essa característica é a transição de músculo-tendão, músculo-tendão, músculo-tendão. Então, quando a gente observa aqui o reto do abdômen, a gente pode observar que aqui, próximo ao osso externo, a gente tem um tendão, vem um músculo, vira outro tendão, músculo, tendão, músculo, tendão, músculo, e aí teremos um tendão desse músculo se inserindo ali na sínfise púbica. Então ele é um músculo que tem uma transição entre tendões e ventres musculares, por isso que ele é um músculo poligástrico. E a divisão dos músculos com relação à disposição, ao direcionamento das fibras musculares. Então, aqui na região do abdômen, a gente tem um local ótimo para verificar as 3 disposições de fibras musculares. Então, o músculo, o reto do abdômen, é porque as fibras musculares são paralelas à linha média que atravessa o indivíduo. Então, a gente consegue observar aqui que a disposição das fibras ela está paralela à linha média que corta o indivíduo. O transverso é porque as fibras musculares estão no sentido transversal à linha média do indivíduo, que é esse músculo aqui, o transverso do abdômen. Então, suas fibras estão no sentido aqui, nesse exemplo, horizontal. Elas são transversais em relação à linha média. E o músculo oblíquo, onde nós temos tanto o oblíquo interno quanto o oblíquo externo. O oblíquo interno tem uma diagonal de lateral para a linha média no sentido superior, e o oblíquo externo que tem uma disposição de lateral para a linha média inferior. Mas ambos são oblíquos, estão na diagonal em relação à linha média deste indivíduo. Outros componentes anatômicos do músculo estriado, que é o tópico da nossa aula. Então, o ventre, que é o gastro, já falamos sobre ele, é a porção contrátil do músculo, constituído por fibras musculares que se contrai. É o músculo em si. A gente está aí retirando a parte tendínea dessa peça anatômica. Tendão é um elemento de tecido conjuntivo, rico em fibras colágenas e que serve para a fixação do ventre em ossos ou no tecido subcutâneo e em cápsulas articulares. No joelho eu vou usar aqui o meu cotovelo como exemplo, como se fosse uma extensão de joelho. Observem que quando eu faço a extensão, a manga da minha camisa ela enruga um pouquinho. Então, no caso do joelho, numa camada mais profunda do que o quadríceps, mais abaixo que o quadríceps, nós temos um músculo que tem sua origem aqui no terço proximal, quase distal do fêmur, e que se insere na cápsula articular do joelho. Eu acho que eu consigo, não vou conseguir. A função desse músculo é tracionar a cápsula articular para evitar que ocorra a dobra da cápsula articular enquanto o indivíduo está fazendo uma extensão de joelho, para que não ocorra isso, essa dobra aqui na minha manga. Então esse músculo articular do joelho, ele puxa a cápsula articular para evitar a formação
dessa dobra. Tá? Então, só um exemplo aqui de um músculo que está inserido na cápsula articular. A aponeurose é uma estrutura formada também por tecido conjuntivo, membrana que envolve grupos musculares, geralmente apresenta-se em forma de lâmina ou em leque. Eu não sei se vocês já repararam, eu tenho isso na minha memória da infância, em que minha mãe, limpando ali a carne, comprava uma peça de carne, ia limpar essa carne e retirava ali uma membrana dessa, não era a gordura em si, era uma membrana relativamente translúcida, que a luz passa por ela. Aquilo é uma aponeurose ou uma fáscia do músculo. Bainhas tendíneas, estruturas que formam pontes ou túneis entre as superfícies ósseas sobre as quais deslizam os tendões. Sua função é conter o tendão, permitindo-lhe um deslizamento mais fácil. Então, vamos com calma, porque é mais fácil entender do que decorar o que está escrito aqui. Então, essas bainhas tendíneas, elas são como se fossem túneis, e o tendão passa por dentro desse túnel para evitar o atrito. Então, vamos imaginar que eu com o punho fletido, e agora eu vou movimentar os dedos, e os tendões que fazem a movimentação dos meus dedos, eles passam aqui pelo punho, porque os ventres musculares estão localizados aqui no antebraço. E se eu observem como ao fazer isso, eu coloco esse tendão numa situação de estresse. E esse estresse será ainda maior se eu ficar mexendo os meus dedos, porque eu estou forçando os tendões contra os ossos do carpo. E imagine você tendo que fazer isso por muitos e muitos anos, a sua vida inteira. Então, a natureza, ou Deus, como a gente sempre comenta nas nossas aulas, né, tanto faz um quanto o outro, porque talvez os dois sejam em parte a mesma coisa. Existe no ser humano, em vários outros animais também, estruturas localizadas nessa região, vou mostrar a figura, que são túneis, e o tendão passa por dentro desse túnel, de forma que quando eu faço flexo e extensão dos dedos, estando com o punho em flexão, esse tendão não sofrerá tanto estresse mecânico contra os ossos do carpo aqui, tá? E as bolsas sinoviais, que são encontradas entre os músculos ou entre um músculo e um osso, elas são pequenas bolsas forradas por uma membrana serosa que possibilita o deslizamento muscular. A função dessa bolsinha é permitir uma acomodação do músculo sobre alguma estrutura óssea. Então imagine, por exemplo, o tensor da fáscia lata, que tem que ficar passando por cima do trocânter maior, aqui na lateral do seu quadril, quando você faz um movimento de flexo-extensão do quadril, da flexo-extensão da articulação coxo-femoral. Então ali naquela região existe uma bursa, assim como nós temos uma bursa subdeltoidiana para permitir um melhor deslizamento das estruturas tendíneas do manguito rotador em relação ao processo, em relação à articulação acromioclavicular. Entre a articulação acromioclavicular e essas estruturas tendíneas, existe ali uma bursa para que essa estrutura tendínea não raspe na estrutura óssea. E essa bursa, ela tem dentro dela, né, a parede interna dela é constituída de membrana sinovial que vai produzir o líquido sinovial, funcionando aí como um amortecedor, um protetor dessas estruturas articulares. Então aqui no punho, assim como nós temos no pé, aqui em cinza ou mais azulado aqui, não é esse retináculo aqui, essa figura retangular, mas na verdade essas estruturas aqui, que são as bainhas tendíneas, pelas quais passa o tendão da musculatura aqui no antebraço, que controla os movimentos das mãos, passa por dentro desses túneis, evitando que esses tendões fiquem em atrito com os ossos do carpo. Muito bem. A anatomia muscular. Então, recapitulando, temos o tendão, o ventre muscular como um todo. Esse ventre agora é subdividido em fascículos. Em volta desse fascículo nós temos membranas, que são as fáscias.
Dentro desse fascículo nós temos o endomísio e dentro do endomísio nós temos a fibra muscular. A fibra muscular já é por si só uma célula. A gente precisa lembrar disso, que aquilo que a gente denomina como fibra muscular é uma célula muscular. E essa célula muscular já possui núcleo. A grande diferença entre o posicionamento do núcleo de uma célula dos outros tecidos para a célula do músculo é que o núcleo ele fica na periferia da célula muscular, enquanto que o núcleo nas outras células fica mais centralizado. E dentro desta fibra muscular, nós temos outras estruturas que são as miofibrilas e os miofilamentos, que são os filamentos de actina e miosina. Ok? Então vamos falar dos miofilamentos. Então os miofilamentos, eles são filamentos proteicos, o músculo é basicamente proteína, possui um pouquinho ali de glicogênio, que é o glicogênio intramuscular, que está ali com a função de fornecer energia para essa célula muscular, algo que a gente já discutiu em fisiologia do exercício. E a parte proteica, essa parte estrutural desses miofilamentos é constituída destas proteínas, actina, miosina, tropomiosina e troponina. Existem outras, mas em menor quantidade. As principais são essas 4 e elas são extremamente importantes porque elas fazem parte, elas são fundamentais para o processo de contração muscular. Nós veremos isso em outra aula, porque agora a gente entra numa parte mais microscópica do mecanismo de contração muscular. Nós veremos isso numa outra aula. E a divisão dos músculos com relação à sua função, ou à execução, ou aquilo que ele está executando em um determinado momento. Então, um músculo, ele não é apenas ou único, exclusivamente agonista. Ora ele é agonista, ora ele é antagonista, ora ele é sinergista, ora ele é fixador. Vai depender do tipo de movimento que vocês estão fazendo. E esse tópico é um tópico de extrema importância. Eu vou pedir licença para brindar aos senhores e a toda a instituição que vem se esforçando aí para que o processo de aprendizado seja mantido dentro do nosso cronograma, e a minha homenagem a todo o curso de fisioterapia. Saúde! Muito bem. Uma pausa para a gente pegar um ar e prestar bastante atenção, porque os alunos tendem a continuar se confundindo com essa nomenclatura. Então, olha só, primeira coisa que a gente tem que lembrar que agonista quer dizer, no caso, de uma forma geral, aquele que executa alguma coisa. E o antagônico é aquele que faz o contrário. Então, quando eu digo que uma droga, uma medicação, ela é agonista adrenérgica, eu estou dizendo que ela tem os mesmos efeitos que a adrenalina. Quando eu digo que uma droga é um antagonista adrenérgico, estou dizendo que ela tem os efeitos contrários da adrenalina. Isso é um exemplo. Então, no caso do músculo, eu denomino o músculo como agonista quando é ele quem está executando um determinado movimento. Então, quando eu faço a flexão do cotovelo, quem executa a flexão do cotovelo é o braquial. Se eu faço essa flexão junto com uma supinação, é também o bíceps braquial. Se eu mantenho ele ali supinado. Mas vamos, para não ficar confuso, vamos chamar de flexores do cotovelo, ok? Então, quando eu faço a flexão do cotovelo, quem está fazendo esta flexão do cotovelo são os flexores do cotovelo, bíceps braquial e o braquial. Eles são o agonista desse movimento. E enquanto eu faço, e aí é importante a gente pegar um pezinho, deixa eu pegar alguma coisa aqui, o controle da televisão. Enquanto eu faço esse movimento, levantando este peso, flexionando o meu cotovelo, quem são os antagônicos? São aqueles que fariam o movimento contrário. Eles não estão fazendo o movimento contrário, eles fariam o movimento contrário. Então, quem é que faz o movimento contrário à flexão do cotovelo? Os extensores do cotovelo, que é o tríceps braquial. Só que ele não está trabalhando.
Eu denomino desta forma, como antagônico, apenas por uma questão de denominação ou de orientação para um indivíduo. Não quer dizer que ele esteja atuando. Agora, a parte mais importante, que é a parte que gera bastante confusão. Quando eu estou fazendo a flexão, levantando esse peso, e quando eu estou cedendo à ação da gravidade, fazendo uma força menor do que a deste peso, o meu braço tende a descer. Anatomicamente falando, biomecanicamente falando, esse braço está se estendendo. Mas isso não quer dizer que eu esteja fazendo uma extensão com o uso dos extensores do cotovelo, que é o meu tríceps. Eu só faria uso dos extensores do cotovelo se eu tivesse que fazer força para baixo, a favor da gravidade, fazer força para baixo. Aqui eu não faço força para baixo. Então, por exemplo, faz de conta que esse controle remoto pesa 10 quilos. Se eu faço uma força de 10 quilos, ele fica parado. Se eu faço uma força acima de 10 quilos, eu vou levantar esse peso. Então eu estou fazendo uma flexão. Mas se eu faço uma força de 9 quilos, o peso ganha, porque ele é mais pesado, ele pesa 10 quilos. Então eu começo a descer, mas eu ainda estou fazendo força com os meus flexores, só que uma força menor do que a deste peso. Por isso que ele desce e eu o coloco em cima da mesa vagarosamente. Em nenhum momento eu usei os extensores do cotovelo. Tudo bem? Então nesse movimento, tanto aqui para, vamos chamar para cima, e aqui para baixo, o agonista sempre foi, ou sempre foram, os flexores do cotovelo. Agora, se eu pego uma corda que está pendurada lá no teto, ou um TheraBand, uma banda elástica, e eu pego ela aqui em cima e ela está presa no teto, e agora eu faço força para baixo, quem está fazendo força nessa direção, que é uma direção de extensão do cotovelo, agora sim é o meu tríceps braquial. Neste momento, o tríceps braquial passa a ser o agonista, porque é ele quem está fazendo força. E quem é o seu antagônico? É o bíceps. E o que esse antagonismo quer dizer? Quer dizer que quem faria o movimento contrário, que é o movimento de flexão? O bíceps. Mas isso quer dizer que ele está fazendo o movimento contrário? Não, porque agora eu estou fazendo uma extensão, eu estou fazendo força para baixo, para estender o meu cotovelo. Então é importante ter clareza nisso daí, tá? E a melhor maneira de se entender isso é realmente pegando um peso, fazendo a flexão e sentindo que o músculo se encontra contraído tanto na hora que eu estou aproximando quanto na hora que eu estou afastando. E agora pegar uma borracha, uma câmera de pneu de bicicleta, uma banda elástica ou uma polia com cabo de aço e aqueles pesos que a gente tem na academia. E agora eu pego aqui em cima e faço força para baixo. E eu vou perceber que tanto na hora quanto eu estendo, tanto na hora que eu estendo, quanto na hora que o peso está vencendo o movimento e meu braço está voltando para uma posição, está voltando em flexão, quem está fazendo isso ainda é o tríceps, que está cedendo à ação daquele peso. Ok? Muito bem. Sinergistas são os músculos que auxiliam no movimento, e eu vou pegar a minha bolsa aqui para exemplificar. Quando eu faço essa flexão de cotovelo, eu estou mantendo meu punho em posição neutra. Então quem está mantendo meu punho em posição neutra são os flexores do punho. Porque eu poderia fazer a mesma flexão de cotovelo agora com o meu punho assim. Continua a ação agonista dos flexores do cotovelo, mas quando eu faço um movimento assim, com o punho em neutro, quem que está me auxiliando neste movimento? Os flexores do punho, mantendo meu punho nessa posição neutra aqui. Então, nesse caso, os flexores do punho são sinergistas, eles estão auxiliando o movimento numa porção distal da onde ocorre o movimento principal, que no caso é a flexão do cotovelo. E o meu ombro está estabilizando o meu braço
para que eu também consiga fazer de uma forma mais eficiente a flexão do cotovelo. A musculatura proximal, que auxilia no movimento, é denominada como fixadores. E a musculatura distal, que auxilia no movimento, é denominada como sinergistas. Muito bem. Um desenho para tentar explicar isso melhor. Então, quando o bíceps está em contração, fazendo a flexão do cotovelo, ele é o agonista. Marquem aí no material de vocês. E o tríceps está relaxado. E nesse momento, eu pergunto para vocês, quem é que faria o movimento contrário ao bíceps? O tríceps. Então, o tríceps, nesse momento, ele é um antagônico. Isso quer dizer que ele está atuando? Não, ele não está atuando. E quando o tríceps está estendendo o cotovelo, fazendo força para a extensão, ele passa a ser o agonista e o bíceps o antagonista. Porque o bíceps é um músculo que faria o movimento contrário. Não quer dizer que ele está fazendo o movimento contrário. Tá? Então ele passa a ser o antagônico. E os tipos de contração. Contração isotônica. Vamos começar pela isométrica, que eu acho que é mais fácil para a gente começar a entender. Então, por definição, serve para estabilizar as articulações enquanto outras são movidas, ou para sustentar um objeto em uma determinada posição no ar ou no espaço. Gera tensão muscular, o mais importante agora, sem realizar movimentos. É responsável pela postura e sustentação de objetos em posição fixa, sem movimento. Então, enquanto eu estou aqui com a minha coluna ereta, a musculatura que está mantendo a minha coluna nessa posição, ela está fazendo um movimento denominado como isométrico. Desculpa, um movimento não, porque não tem movimento. Ela está fazendo uma contração denominada como isométrica. Quando eu pego a caneca e mantenho o meu cotovelo fletido neste ângulo, eu estou fazendo uma contração isométrica, não tem movimento, ok? Aí a gente vai para a contração isotônica, que é essa onde a gente tem o movimento, E o movimento, nesse exemplo aqui, um movimento de flexão, ele, como eu falei para vocês, ele é dividido em duas fases. Contração concêntrica para o centro, uma contração onde origem e inserção do músculo se aproximam para o centro, concêntrica. Fiz a flexão, trouxe a caneca para mais perto do meu rosto. E agora eu vou colocar essa caneca de volta na bancada. Eu não faço força para baixo. Aquele exemplo que eu falei para vocês. Faz de conta que a caneca pesa 1 kg. Se eu faço uma força de 1 kg, a caneca fica parada, suspensa no ar. Contração isométrica. Se eu faço uma força maior que 1 kg, eu vou erguendo essa caneca. E se eu faço uma força menor que 1 kg, 900 gramas, a caneca é mais pesada, porque ela pesa 1 kg. Então a caneca vence por ação da gravidade, ela vence a força que eu estou fazendo e ela começa a descer. Eu ainda estou contraindo o meu bíceps. E aí eu vou cedendo e ela volta, a caneca volta para a bancada. A contração, onde eu flexionei o cotovelo e aproximei a origem de inserção, é uma contração isotônica concêntrica. E a contração ainda dos meus flexores, só que agora, onde eu vou cedendo e o origem e inserção vão se afastando, é uma contração excêntrica de externo, exportação, exterior. Pense em algo que se afasta. Quando eu exporto um produto, eu estou mandando esse produto para um outro país, ele está se afastando daqui. Então a contração excêntrica é aquela onde a distância entre origem e inserção aumentam cada vez mais, mas ainda é este músculo que está trabalhando. Em nenhum momento eu usei o tríceps para fazer a extensão do cotovelo, porque eu não estou fazendo força para baixo, eu ainda estou fazendo força para cima, ora vencendo e ora cedendo, perdendo essa disputa entre o meu músculo e esse peso aqui. Mas isso é intencional, para que eu possa colocar a caneca de volta na bancada.
E a contração isocinética, que é uma contração que só é possível de ser realizada por meio de equipamentos sofisticados, que também são utilizados para avaliar a força e a performance muscular. Iso, que é igual, então cinética é velocidade, é uma contração onde a velocidade é sempre a mesma, não importa o quanto de força que você faça. Então eu programo ali na máquina que a velocidade de execução do movimento será essa aqui, ó. Aí eu coloco o paciente ou o atleta ali no equipamento, não adianta, o atleta pode ter a maior força do mundo, ele põe força para acelerar o movimento, a máquina não deixa ele acelerar. É uma característica que a máquina tem, a máquina vai modular a carga de forma que ele não consiga fazer um movimento rapidamente. O movimento sempre será naquela velocidade pré-estipulada. É um equipamento que pode ser utilizado como recurso de reabilitação, mas como ele é muito caro, normalmente os clubes, os hospitais, as clínicas compram esse equipamento mais para fazer a avaliação de um indivíduo e não tanto para usar como instrumento de reabilitação, ok? Muito bem. Outra propriedade do músculo que são as relações de desempenho, e essa é uma delas, que é a relação tensão e comprimento, que é feita em isometria. E eu vou pedir de novo, vão beber um pouquinho mais, bebam aí um pouquinho de água, eu bebo um pouquinho de água aqui. Porque também é um momento que, devido a essa distância, ele pode ser um pouco mais complicado de se entender. Então, é como se fosse o seguinte, imaginem que o indivíduo a ser mensurado, ser avaliado, sou eu, que estou aqui sentado. E existe um cabo de aço preso aqui na televisão e eu estou puxando esse cabo de aço à frente, tá? Mas eu vou puxar em diferentes ângulos, sempre em isometria. Então, parado aqui, eu faço força para frente. Depois, parado aqui, eu faço força para frente. O que eu vou mostrar para vocês é o quanto de força que nós somos capazes de fazer para cada situação de alongamento aqui do meu músculo peitoral. Tá? Então vamos lá. Que é um gráfico. Então é aqui. Eixo Y, a força. Eixo X, o comprimento do músculo. Então quando a gente pega o músculo aqui, quando ele está nesse comprimento, ele tem este desempenho de força. E conforme eu vou alongando esse músculo, e eu falo, né, aí eu faço mais força para frente, eu tenho um resultado de força. Eu alongo ele aqui um pouquinho mais, eu consigo fazer mais força para frente. Só que olha o que acontece a partir de um certo ponto. Começa a surgir uma tensão passiva. O que é essa tensão passiva? Vocês concordam comigo que se eu coloco o meu braço, não sei se vocês vão conseguir enxergar, eu coloco o meu braço nessa posição aqui, como ele tem amplitude para isso, ele não faz força para frente voluntária, involuntária. Ele fica aqui parado, bem paradinho. Mas se eu jogar meu braço muito lá para trás, mesmo que eu não faça força para frente, o encurtamento do músculo, devido ao tanto que eu alonguei, o músculo vai querer puxar meu braço para frente, mesmo eu não fazendo força. Esse puxar o braço para frente é essa tensão passiva. E quanto mais eu vou jogando, esticando o meu músculo, mais força ele faz para voltar aqui para frente. Até o ponto máximo, o ponto no qual eu posso começar a ter perda de eficiência. Então, às vezes, meu músculo está tão atrás, o meu músculo está tão alongado, meu braço está tão atrás, que se eu faço um pouco de força para ele vir para frente, eu não consigo gerar força, porque me dói, porque o músculo está muito alongado, porque o acoplamento entre os filamentos de miosina e actina já estão, os filamentos estão muito alongados, eu não tenho um bom acoplamento entre esses dois filamentos musculares. Então, primeira coisa a se observar é que existe um ângulo onde você consegue gerar mais força, em que você tem aqui
uma boa combinação entre a força que você faz, que é a tensão ativa, e o quanto esse músculo já está alongado, querendo voltar aqui para frente. Mas se eu botar meu braço muito, muito lá atrás, essa tensão ativa, desculpa, essa tensão passiva, ou seja, o próprio encurtamento do músculo, que é trazer esse músculo para frente, mas a minha capacidade de gerar força voluntária fica diminuída porque o músculo está extremamente alongado. Isso é denominado como relação entre a tensão, pensa em força, força que você é capaz de fazer, e o comprimento em que o músculo se encontra. Tá? E uma outra relação de desempenho, que agora se chama força e velocidade, que também será mensurada ou apresentada na forma de gráfico, e o mais importante aqui é a gente realmente entender esse gráfico. Então eu queria que vocês olhassem ou observassem essa curva aqui, ó. Peraí. Muito bem. Esta curva aqui, ó. Essa curva. E esqueçam essa daqui, tá? O que a gente tem aqui no eixo X? A velocidade com que você faz um movimento, não importa qual seja. E o quanto que você é capaz, o quanto de força que você é capaz de fazer para cada velocidade aqui no eixo Y. Então é o seguinte, colocando isso na prática. Se eu não tenho carga nenhuma aqui, eu vou conseguir fazer meu movimento com grande velocidade. Mas como não tem carga, a força que eu faço é pequena, porque não tem peso aqui. Então tá aqui, ó, velocidade, 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 velocidade. Então, por exemplo, altíssima velocidade. Só que olha o quanto de força que eu faço, muito pouco. Esses pontos aqui, ó, de alta velocidade, eles estão com estes valores no eixo Y, que é o eixo de força. Mas, conforme eu vou colocando carga na minha mão, a velocidade diminui, mas a força aumenta, ou colocando de outra forma. Conforme eu coloco carga e faço mais força para movimentar essa carga, eu não consigo fazer isso rapidamente. Então, conforme a velocidade aqui vai diminuindo, vamos pensar aqui no 0,2. Ó, bateu aqui, eu fiz mais força. Se eu for com uma velocidade ainda mais lenta, eu fiz mais força. Agora, olha que interessante para a gente poder entender melhor esse gráfico. Se eu coloco muito peso, talvez eu não consiga nem movimentar. Eu só estou segurando. Como é que era mesmo esse tipo de contração? Contração isométrica, sem mudança de ângulo articular. Então eu coloquei tanto peso aqui que eu não consigo movimentar. Se eu não movimento, não tem velocidade. Velocidade zero. Olha aqui em velocidade zero, ó, o máximo de força. Então, o máximo de força que eu consigo fazer até então é quando eu não consigo mais movimentar. Velocidade zero, porque o peso, na verdade, é tão grande, é tão pesado que eu não consigo tirar do lugar. Velocidade zero. E aí eu começo a ter maiores valores de força, só que a velocidade ultrapassou o eixo, o ponto zero, e passou a ser velocidade negativa. O que seria isso? Seria assim: eu pego algo muito pesado e é tão pesado que eu não consigo, primeiro, fazer um movimento com velocidade para cá. Ele é tão pesado que eu não consigo nem ficar parado segurando, que seria a velocidade zero. Ele é tão pesado que eu começo, embora eu queira fazer força de flexão, ele está ganhando da minha força máxima e começa a estender o meu braço. Velocidade negativa, porque não é mais velocidade de contração. É uma velocidade durante um alongamento desse meu músculo, mas não é voluntário. Eu estou fazendo força para flexionar, mas o peso é tão grande que ele está esticando o meu músculo. Está fazendo uma contração excêntrica, onde eu estou afastando a origem de inserção. Tá? Então os valores aqui, ó, são grandes valores de força, porque o peso é muito grande, mas ele está à esquerda do eixo Y, porque são valores de velocidade negativos, são velocidades negativas porque o músculo está sendo alongado e não mais contraindo como eu gostaria. E
Esta curva, esta parábola, é a potência. O que é a potência? A potência é uma combinação entre velocidade e força. Potência é força versus aceleração, ou força sobre a variação de tempo. Mostrando que existe uma combinação entre a velocidade com que você executa o movimento e a força que você consegue aplicar ali. E essa melhor potência, ela não está nos extremos das suas velocidades. Porque se eu ponho muito peso, meu braço fica parado, é o máximo que eu consigo é segurar isso daqui, e como potência é força versus aceleração, e não tem nenhuma aceleração porque não tem movimento, a minha potência é zero. Agora, se eu tiro o peso e não tem peso nenhum, eu consigo ter alta velocidade. Mas como eu não preciso fazer força para ter essa alta velocidade, a minha potência também é muito baixa. Então existe um ponto ideal que fica próximo aqui, ó, tá vendo? Nesse valor aqui, ó, que fica próximo aqui de uns 30, 40% da sua velocidade máxima e uns 70 a 80% da sua força máxima. Então, vamos olhar de novo. Aqui, nesses valores, qual é o resultado de potência que eu estou tendo aqui? É este valor aqui, vamos pegar isso aqui, 0,8 de velocidade com 0,4 de força. Mas se eu venho para cá, nessa parte da curva, o que eu consigo observar? Que nesses valores de velocidade 0,2 até 0,4, vamos pegar o 0,3 aqui, ó, 0,3, combinando com 70, 0,7 de força, ou 70% da sua força máxima, é a combinação entre velocidade e força em que você tem o seu melhor desempenho de potência. Então imaginem, por exemplo, um soco de um cara extremamente forte, grande, pesado, em que ele consegue aplicar muita força, mas ele é muito lento. Então ele vai com o braço, bate em você, mas como ele é forte, ele mais empurra do que causa impacto. Ele te acerta e te empurra, então ele te joga no chão por causa da força dele. Mas aquilo foi lento, não causa muito dano no indivíduo. E aí depois um passarinho leve, ou seja, pouco peso, pouca força, um passarinho que vem com muita velocidade, mas que acerta em você e não te machuca muito. Embora fosse rápido, ou mesmo um tapa no seu corpo, que é muito rápido, mas que não tem força. Então também não tem potência. Ele é veloz, mas não tem potência. Agora, a combinação entre essas duas coisas, força e velocidade, para cada indivíduo, desculpa, na maioria dos indivíduos, essa combinação ideal entre força e velocidade está próximo ali de uma carga de 70%, que é o 0,7 aqui, ó, tá? Chegando nesta parte da curva, onde o indivíduo terá os maiores valores de potência. Tudo bem? É um tópico, é um assunto que a gente pode retomar análise desses dois gráficos quando nós voltarmos a ter aulas presenciais, tá? Mas se entenderam, ótimo, legal. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, quando a gente fizer isso ali na prática, eu tenho certeza que tudo ficará bem mais claro para vocês, tá bom? Vamos lá então. Um fenômeno que pode ocorrer na musculatura, que é o fenômeno de hipertrofia, mas antes disso vamos relembrar o que é trofismo. O termo sozinho, trofismo, quer dizer conteúdo intracelular, a quantidade de material dentro da célula. Que material? Vai depender muito do tipo de célula, mas a água é um destes materiais que está presente na esmagadora maioria das células, com exceção, que eu me lembro agora, por exemplo, de um adipócito, que é uma célula de gordura que tem pouquíssima água dentro dela. Mas no músculo, a água está muito presente dentro da célula, compondo ali o citoplasma celular. Então, o trofismo é o conteúdo intracelular, trazendo isso para o músculo, que seria, além da água, glicogênio, glicose, mas principalmente glicogênio, creatina fosfato, ATP,
eletrólitos, íons, sódio, potássio, cálcio, as proteínas funcionais, que são as enzimas, um conjunto de enzimas aeróbias e enzimas anaeróbias, o ATP, muito ATP, e as proteínas estruturais, actina, miosina, tropomiosina e troponina, tudo está dentro da célula muscular. Se esse material está aumentado, eu tenho um quadro ou uma característica que é denominada como hipertrofia. E se esse material está diminuído, eu tenho um quadro que é denominado como hipotrofia. É importante lembrar que a hipertrofia nem sempre está relacionada com algo bom. A gente associa muito, né, a hipertrofia muscular com algo bom, com uma melhora de desempenho muscular, mas se o material que está se acumulando dentro dessas células for um material atípico, o desempenho celular pode diminuir e aí nós temos uma hipertrofia patológica onde a função do órgão pode ficar comprometida. Tá? Então vamos às definições. Desenvolvimento ou crescimento excessivo de um órgão ou de parte dele devido ao aumento do tamanho de suas células constituintes. Essas células estão aumentadas porque o conteúdo intracelular está aumentado. Hipertrofia muscular, aumento da quantidade de proteínas contráteis e os outros materiais também dentro ali da célula, como por exemplo o aumento do glicogênio intramuscular. Muito do melhor desempenho que se observa num atleta hipertrófico é o fato dele ter mais miosina e actina, que é motor do músculo, e o glicogênio, que é o combustível deste músculo. Tá? E para fechar essa aula de hoje, nós temos aqui alguns questionamentos que eu gostaria que vocês respondessem pelo WhatsApp, colocando lá a questão, cada aluno faz o seu e manda como um único arquivo ali, tá ok? Respondendo as seguintes questões. E a gente corrige na próxima aula. Das funções abaixo, todas são realizadas pelo sistema muscular. Entretanto, uma delas é realizada pelo sistema esquelético. Então, muitas vezes a gente denomina o sistema muscular e esquelético em conjunto, como aparelho locomotor, o sistema músculo-esquelético, mas não quer dizer que ambos façam exatamente as mesmíssimas coisas, tá? Então, essa encontra-se em qual alternativa? Então, qual alternativa abaixo que se refere apenas ao sistema esquelético e não muscular? Movimento de substâncias pelo organismo, promoção de locomoção, regulação térmica por meio de fornecimento de calor ao corpo, impulsionamento do sangue pelos vasos sanguíneos e proteção dos órgãos vitais. Qual desses 5 itens é de competência do sistema esquelético? As fibras musculares são constituídas por... descrever aqui qual destes itens... tá. A pergunta não é o músculo é constituído. Ele está perguntando especificamente a fibra muscular. Tá? Então a fibra muscular é constituída especificamente por quais estruturas dentre estas 5 estruturas aqui. Terceira, em um músculo as miofibrilas são responsáveis por... Então ali dentro do músculo nós temos várias estruturas que nós vamos abordar mais à frente ainda, como por exemplo o retículo sarcoplasmático, e a função do retículo é armazenar cálcio, liberar e recaptar cálcio intracelular, para que ocorra a contração muscular. Então a gente denomina de uma forma geral que a função do músculo é a contração muscular, mas quando a gente olhar especificamente cada uma das estruturas que existem no músculo, cada uma tem uma determinada função. Então, as miofibrilas são responsáveis por qual função? Formar agrupados celulares que darão formato ao músculo, formar o músculo, uma vez que são células essenciais, dar sustentação ao feixe muscular, dar revestimento às fibras musculares ou promover a contração muscular. E a número 4, no músculo cardíaco, as células musculares são chamadas de... Tá fácil demais, né, gente? É só olhar aí. Lembrando que eu estou perguntando
as células musculares e não o músculo. Qual o nome do músculo cardíaco, mas sim qual o nome das células musculares cardíacas. Nós temos como opções miômero, cardiomiócitos, miocárdio, cardiômero e cardiócitos. Tá bom? E a nossa quinta pergunta: quanto à sua localização, começo da matéria de hoje, pode-se classificar os músculos indicados na figura abaixo como... Então nós temos aqui, eu espero que vocês consigam visualizar aí na imagem de vocês, lembrando que vocês terão o PDF dessa aula, número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Todos eles, ou todos estes músculos, eles são músculos agonistas, transversos, oblíquos, superficiais ou sinergistas. Qual que é a definição que se aplica a todos esses músculos localizados aqui na face? E a nossa última questão: explique o processo de hipertrofia muscular decorrente do exercício físico. Então, citar aqui, não existe alternativa, é dissertativa essa questão, o que ocorre neste músculo esquelético quando submetido a exercício físico e sofre então um processo de hipertrofia. Que hipertrofia é essa? O que acontece nesse músculo hipertrofiado por meio do treinamento físico, por meio do exercício físico, por meio, melhor ainda, por meio do exercício resistido, que é um exercício que tem como característica o processo de hipertrofia. Tá ok? Então não esqueçam de no decorrer dessa semana mandarem por WhatsApp todas essas questões aqui. Tá colocando lá número 1, coloca a alternativa que você considera correta. Número 2, apenas a alternativa, a letra que você considera correta. E a sexta, aí vocês precisam explicar isso para mim. Tá ok, pessoal? Tenham todos uma excelente semana, bons estudos. Vamos continuar cumprindo as regras e as orientações do Ministério da Saúde para que todo esse problema se resolva o mais rápido possível com o menor dano possível. Tá bom? Um beijo para todos, bons estudos e não deixem de participar do grupo do WhatsApp. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.